o vagabundo, o canalha, não posso chamar de cachorro, que é uma agressão com o reino animal, né? O sem futuro, o verme, o alma cebosa, o pés do cão, que levou as 18 facadas. Segundo o tenente Ricardo, quando apuraram a história, ele já tinha abusado do pai, acamado, não era isso, Berg Brito? E foi tentar abusar de um parça, como diz no linguajar dos meliantes, que ele havia chamado para ir beber na casa dele. Ele abusou sexualmente do pai, o parceiro se enrolou, o vagabundo foi lá e tentou abusar do parceiro que estava na casa. Só que aí ele achou foi a ponta de uma 19 polegadas. Traz a matéria na tela. Eu lhe conto a equipe do PLG, né? Cabo Alvarenga, o Medeiros e o soldado Rodrigues entraram em contato comigo por volta de 2 horas, que havia em andamento uma ocorrência de tentativa de homicídio ali na Rua A, no Bezerra e Souza. Eu me desloquei para lá, né? Eles já haviam efetuado a prisão do acusado, né? Juntamente, a gente tem que ressaltar, né, aí o trabalho do Procidadania, né? Os agentes Laverno, Marcelo e Gil. E quando eu cheguei ao local, o indivíduo estava lá, bem perfurado, né? Com vários golpes de faca. Fui até o xadrez da viatura para conversar com o acusado. E ele nos apresentou uma situação bem inusitada. A gente apresentou a ADP, né? A equipe apresentou a ADP para melhor investigação, apuração dos fatos, né? Para elucidar o que aconteceu. Aparentemente, de início, uma tentativa de homicídio por lesão à faca, mas o desenrolar, né, das conversas nos foi apresentado uma situação bem complicada. Tenente, teria fundamento deste acusado estar molestando seu próprio pai, um idoso? Na verdade, quem estaria molestando o próprio pai seria a vítima, né? O acusado das facadas, né, ele nos repassou que é morador de rua. Essa pessoa o convidou para sua casa, eles costumam beber juntos. Ele estava lá desde o final de semana. Ele disse que ontem, por volta de meia-noite, escutou alguns gritos vindo de dentro do quarto. Foi até a porta, né? Ele colocou a cabeça e viu a vítima molestando, né? Abusando do próprio pai. O pai é enfermo, acamado, né? Ele disse que se deitou, ficou lá próximo à parede e a vítima, não satisfeita, veio até a cama que ele estava para também tentar manter relação com ele. Ele disse que então foram as vias de fato, conseguiu se desvencilhar dele, foi até a cozinha, encontrou uma faca, retornou e efetuou os golpes de faca. Facada, muitas facadas no tarado. Muitas facadas, né? Segundo eu acompanhei até o hospital, em média de 18 facadas, né? Na verdade, a própria era até assim, seria cômico se não fosse trágico, né? O próprio acusado dizia, né, a todo momento que nenhuma das facadas tinha intenção de matá-lo. Ele queria apenas retalhá-lo, né, para fazer com que ele sentisse pelo abuso que ele estava cometendo contra o próprio pai. Desses fatos inusitados são poucos aqui na cidade de Itauá, mas aconteceu na Rua A, no bairro Bezerra e Souza, né, Tenente Ricardo? Pois acaba se deparando com um fato bem triste, né? Envolvendo também uma pessoa acamada, que a gente também não sabe se foi como o acusado contou. Isso cabe à delegacia, à perícia, né, aos exames aí de corpo de delito para poder identificar. Tenente, o procedimento foi feito, Tenente, na delegacia, o elemento ficou preso? O procedimento foi feito, né, pela tentativa de homicídio e agora fica aí a cargo da justiça. É até difícil comentar um fato como esse, mas o que foi repassado para a polícia e que agora está em investigação é que esse vagabundo, que supostamente abusava do próprio pai, um senhor já doente, sequelado e acamado, ele tinha relações sexuais, segundo o acusado de esfaqueá-lo, né? Que ele estava abusando sexualmente do pai. Quando ele viu aquela cena, ele, que é morador de rua, foi convidado para beber. O caba já estava querendo,
comer ele, isso é o fato, achando pouco que já fazia com o pai, o vagabundo, segundo a história do acusado de ter lesionado esse vagabundo à faca, e que a polícia vai poder comprovar. É muito simples comprovar esse crime. É levar o senhor que de forma covarde e cruel era abusado por esse que não é filho. Ele é um monstro, ele é um demônio na terra. E em se confirmando o abuso, ele precisa apodrecer atrás das grades. Ele precisa conhecer o outro lado do presídio, a recepção que os presidiários dão para esse tipo de crime, para quem abusa contra a vida humana de forma tão covarde. Abusar sexualmente de um homem já doente, prostrado, acamado, e o próprio pai. O fato é que ele foi esfaqueado por uma segunda vítima dele. Tá aqui um comentário. Helena Abreu. Solta ele para terminar de fazer o serviço. Isso é um demônio. A prova é que o acusado de esfaqueá-lo não queria matar. Só queria dar a ele um ensinamento, né, Herberg? Só uns arranhões, porque 18 arranhão e ele tá vivo. Mas em se confirmando o diagnóstico e a história do acusado de esfaqueá-lo, ele vai para o presídio. Aí ele vai saber como é bom torturar um pai idoso, doente e acamado nessa situação. A gente não tem nem adjetivos para classificar um demônio como esse. Não, acaba desse aí chegando no inferno, o diabo fecha as portas para ele, porque a concorrência fica desleal. Porque nem Satanás tem um teor de maldade, de crueldade, de safadeza, de canalice, de vagabundagem nesse nível.